Hoje é 7 de junho de 2019, uma sexta-feira fria. São 13 horas e 40 minutos. O escriba teve a atenção despertada na madrugada por um sonho. Na verdade, sonhou com os egipcíacos, os sumérios, com a escrita cuneiforme, com o começo da escrita em si, e depois com o desenvolvimento durante esses milênios, 2300 a.C., aquilo começou, passou-se ao papiro, ao papel, e agora aos computadores, que constituem máquinas curiosíssimas, porque em teoria substituem a escrita, é claro, substituem o papel e passam a registrar as palavras, as ideias e os momentos fonéticos até da nossa vida, aquilo que chamamos de telas, telinhas e telões, e servem hoje a nós todos, inclusive ao Poder Judiciário, desde o primeiro grau até a Suprema Corte, servem para registrar e preservar os atos processuais e as chamadas provas, destinados uns e outros a rememorar para o futuro a concretude daquilo que aconteceu. Este escriba tem uma implicância muito grande com isso tudo, principalmente com computadores, com microfones, com aparelhos de audição destinados a registrar o chamado Bluetooth. Tem implicância, mas é preciso que se submeta a eles, porque a maior parte das classificações por palavras daquilo que acontece no âmbito do Poder Judiciário e da órbita da investigação, a maior parte se transmite para o futuro por meio de grafia posta em computadores e também nos chamados julgamentos virtuais. Julgamentos virtuais são ficções, porque um juiz, um desembargador ou um ministro registra a sua manifestação, dita seu voto na tela de um computador e manda aquilo ao companheiro de câmara de turma ou do conjunto de magistrados fazendo aquilo que nós chamamos de julgamento coletivo. Em outros termos, um só lança seu voto e remete aos outros
E se qualquer dos outros não discordar, a votação unânime, dá-se o julgamento virtual. Se houver discordância, registra-se o voto daquele que discordou. E, ainda em julgamento virtual, a proclamação diz com a maioria, mas ainda virtualmente. Por quê? A parte não tem a menor influência naquilo tudo. E a não ser que uma das partes, principalmente ou soberanamente no processo penal, não se opõe àquele tipo de julgamento, o acórdão é publicado e muitas vezes há ali dentro uma condenação rija, dura, que remete o acusado às grades de uma prisão. A isso se chama julgamento virtual. Na verdade, na grande maioria das oportunidades, o voto é de um só, que tem o nihil obstat dos demais, ou o silêncio dos demais. Isto significando que o voto do relator se transforma em acórdão. Isso é o que acontece, o que vem acontecendo, e prima por acontecer no futuro do Poder Judiciário brasileiro. Quando a parte se opõe e pleiteia por hipótese de sustentação oral, isso não é bem aceito, não. Porque leva os magistrados, então, ao julgamento real, em que o voto do relator já se encontra pronto e também com muita pluralidade. Esse julgamento é o registro daquela manifestação solitária do relator. Em princípio, as coisas vêm acontecendo assim, com o registro do voto feito na tela de um computador. Mas o processo também vem por via computadorizada. Dir-se-á que aquilo que sai na tela do computador é igual àquilo que é grafado hoje no papel, anteriormente no papiro e mais atrás ainda na escrita cuneiforme dos sumérios ou dos habitantes da Babilônia. É e não é. Porque o juiz, ao captar o que vem na tela do computador e plasmar seu voto sobre aquela gravação, já tem o seu raciocínio plasmado ou metrificado sobre o anterior e tradicional papel, aquelas folhas A4. E quando é preciso justificar a passagem que o impressionou também no voto que viria escrito pelo computador, na antiguidade viria escrito no papel, o juiz, a um simples folhear ou a um simples manuseio, acha aquele período que o impressionou
e tem aquele período fixado na sua consciência. Dir-se-á que é a mesma coisa, o que estava no papel e o que é posto no computador não é não, porque o que vem no computador costumeiramente some depois que o magistrado passa a um outro pedaço ou a uma outra porção dos atributos postos em discussão. Em outros termos, a realidade se esvai, passa-se a um outro pedaço de influenciação da consciência. No papel, não. Aquilo está lá e ali fica, podendo ser inclusive grafado, pintalgado de vermelho, de azul, de verde, de preto, letras pequenas ou garrafais. É bem diferente. E é possível até que as novas gerações, os meninos, os moços, os que estão com amadurecimento a se desenvolver, dir-se-á que para eles, para os jovens, isso é fácil, porque começaram a ter as luzes da consciência aos 7, 8 anos de idade e vendo os desenhos, sobretudo, no computador, não mais no papel. Para eles, quem sabe, é uma questão de rotina. O computador ou o celular, havendo quem durma com o celular embaixo do travesseiro e acorde na madrugada a ver o que pode estar ali, ou acorde ao chamado de alguém que prive das suas intimidades. Para eles é menos difícil, sim, porque constitui rotina, mas para a grande maioria dos juristas, advogadas, postos na tradição, na clássica amostragem do papiro, é muito complicado traçar atividades conscientes sobre palavras e letras aparecendo e desaparecendo dentro de computadores. Isso é um aspecto. O outro é aquele classificado dentro da captação que o juiz faz em casa ou no gabinete de trabalho do contraditório, principalmente do contraditório penal, com uma característica também muito emergente e muito importante. Por quê? Porque nas audiências, evidentemente, o juiz tem o seu computador, o representante do Ministério Público também o tem, o escrevente, o escrivão, o escriturário também tem a possibilidade de usar aquela tecla iluminada do computador à sua frente. A tecla e as imagens, que são aquelas imagens passadas. Mas muitas vezes isso aconteceu numa das audiências de instrução, num dos processos movidos ao ex-presidente Lula. O Ministério Público tinha o seu computador aberto, o magistrado tinha o seu computador também funcionando. Os celulares dos advogados foram retirados. Eles não poderiam usá-los, mas não só os celulares dos advogados foram proibidos de estar em audiência, porque os laptops
e computadores usados pela defesa também foram retirados da sala de audiências, como acontecia no velho Faroeste, em que as armas precisavam ser penduradas nos armários e nos cabides à entrada dos bares. E isso estabelece, evidentemente, um fraquejamento do contraditório, porque se o promotor público pode ter o seu celular e o seu computador abertos, a defesa também precisa tê-los. As informações estão lá, ou no celular, ou mesmo no computador. Por último, há um terceiro aspecto que este, sim, é muito impressionante e pesa naquilo que o advogado pode acentuar ser uma característica da desigualdade havida entre quem pleiteia e quem decide. Exemplo disto: juízes têm assessores, ministros têm assessores normalmente categorizados, ministro da Justiça tem assessores multiplamente culturalizados, às vezes até magistrados ou desembargadores aposentados muito experienciados ou experimentados na arte de julgar. Não se dirá que o ministro da Suprema Corte deixa a seu assessor a elaboração de muitos votos. Não se afirmará que a senha de um ministro ou de um desembargador ou um ministro do Superior Tribunal de Justiça permeie a possibilidade de concretização de seu voto a partir de um cartão contendo a senha secreta a legitimar o voto. Não se dirá isso, não. Mas a experiência o diz. Muitos e muitos assessores excelentes, por sinal, sabem muito mais sobre o processo e sobre o voto do que o próprio pretor a examinar os prós e os contras para a expedição final daquilo que nós chamamos de manifestação jurisdicional. É evidente necessidade de assessoria. Mas até onde deve ou pode ir a função, a atribuição ou a autorização a que um assessor se comporte? A ponto de, eventualmente ou hipoteticamente, aquele voto ser prolatado, sim, pelo assessor cultíssimo, honestíssimo, sapientíssimo e muito atento à solução, muito mais dele o voto do que do juiz ou do magistrado, a prolatar a parte mais importante da votação daquele expediente jurisdicional. É assim? Não é assim? Pode ser assim? Então já se vê, em primeiro plano, a novidade correspondente à transmigração do antes escrita cuneiforme, depois do papiro, agora do papel, a mirtificação daquilo tudo na tela de um computador
com as suas aparições e desaparecimentos concomitantes ou sucessivos. Em segundo lugar, a distonia, ou a diferença entre o que pode acontecer numa audiência, principalmente numa audiência criminal, em que o Ministério Público, o juiz, o escrevente, o escrivão, o preposto, tem todos os seus computadores permeando a instrução, proibindo-se o advogado de se comportar da mesma forma, na medida em que aquilo que o juiz tem, o advogado deve ter também. Aquilo que o Ministério Público tem na tela de seu computador, o advogado deve ter também. E aquilo que o juiz tem no seu celular, evidentemente ou eventualmente para um aconselhamento dogmático mais importante, o advogado deve ter também, ou deve poder ter, consultando a telinha de seu telefone celular. E, por fim, qual a delimitação da função de cada assessor? Até onde um cultíssimo assessor de um magistrado pode ou deve ir para secundar ou para auxiliar aquele que, na verdade, é o prolator daquele voto, cujo relatório, quiçá, pode ser feito pelo assessor, mas só o relatório, sem aconselhamento ou sem mastigação da jurisprudência majoritária concernente à espécie. Além disso, e pontificando no fim disso tudo, o julgamento é virtual, constantemente. Ou seja, quando o processo chega a plenário, ele já vem definido ou com seus pressupostos bem delimitados na votação anterior e na concordância quanto aos seus pressupostos. Então, virtual não é o julgamento feito anteriormente no gabinete de cada juiz. Virtual é a formulação improvisada, assim, porque aquilo já vem posto do decisório e da proclamação do resultado, a não ser que haja discordância, e dificilmente há. Sucede que, em grande parte das oportunidades, ou em pequena parte das oportunidades, o conflitante ou um demandante ou os demandantes pleiteiam a sustentação oral. Aí, verdadeiramente, complicam-se as posições, porque aquilo já vem julgado. Foi julgado anteriormente pela consulta por computador, de juiz a juiz. E resta àquele que sustenta tentar modificar votos que já vêm prontos, isto categorizando atribuição ou empenhamento ou extremação intelectual muito mais difícil. Muito mais difícil. Há um último aspecto que deve ser considerado. Conta-se que há empresas grandes
que já estão a reduzir seus departamentos jurídicos porque adquiriram programas de computação que trabalham com algoritmos. Ou seja, o que é um algoritmo? Este escriba tentou traduzir um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Isso é um algoritmo. A nossa cabeça funciona permanentemente em torno dessa sistemática ou formalmente programada ou até instintiva. O escriba está a argumentar, está formulando, sim, toscos algoritmos na sua memória e na sua consciência. Então, essas empresas adquiriram programas de computação que captam o problema jurídico e já têm a solução para o mesmo, em função até mesmo da jurisprudência maiorizada, das súmulas aplicadas à espécie e dos resultados prováveis ou da maioria oportunamente encontrada com a utilização, inclusive, das próprias regras do algoritmo. Há empresas, sim, que estão a utilizar esse tipo de sistema, e quiçá um outro tribunal já se esteja apressando a chegar a tais resultados. Se e quando isso estiver a acontecer, e parece que está, nós vamos ter logo logo vozes femininas a dar o resultado das interrogações ou dos problemas postos concretamente pelos magistrados para que essas pequenas deusas encontrem a solução. E, a título de encerramento, outro dia, este cronista, este escrevente, que ainda usa caneta tinteiro, uma Schaefer dos anos 40, uma raridade entre outras 90 e poucas que este cronista coleciona. Este Rábula experienciou um sistema que capta a voz humana e a transforma em fonemas escritos. Parece também que o sistema está sendo aperfeiçoado a ponto de poder classificar com alguma proeminência ou alguma correção aquela emissão de voz que o autor emita para a gravação e recortamento concreto na tela do computador. Essa risada, por exemplo, o computador não aprende a repetir, é uma surpresa para o programa que alguém consiga emitir um sorriso desse tipo. Mas, além disso, a emissão de voz do autor deve ser unicorde. A palavra talvez seja unicórdia, mas unicorde fica bem. Ou seja,
não pode ter influxos de raiva, de alegria, de tristeza. Então, numa audiência, quando, por hipótese, este velho escriba estivesse a indagar no ministro Moro, quando o ministro não era e era simplesmente um magistrado federal, quando este escriba estivesse a fazer uma repergunta numa audiência, deveria pronunciar-se simplesmente assim: eminente magistrado, por favor, Vossa Excelência, pergunte ao réu se ele se considera inocente ou culpado. Ponto. E o juiz Moro responderia: quem sabe? Isso não se pergunta ao réu, porque o réu há de dizer evidentemente que era ou que é inocente, ponto. Passe para outra pergunta, ponto. E não insista porque está a tomar tempo desse juízo, ponto final. O risco disso tudo é que a criatura vicia nesse tipo de peroração. E depois, chegando à noite em casa, após o jantar, conversando com a digníssima esposa, o advogado, o juiz, o promotor público, há de perguntar: meu bem, vamos para a cama hoje nas nossas experienciações noturnas e razoavelmente habituais? Interrogação. E a mulher responderia: hoje não. Hoje não, porque hoje nós temos que levar a nossa filha ao cinema e não é dia disso. Na quinta-feira futura, quem sabe, se você me tratar bem, nós vamos dormir um pouco mais tarde. Ponto final. Isso é ridículo. Isso é dramático, isso é cômico. Mas é o que vai acontecer. Exceção feita àquelas criaturas que de vez em quando ligam para o cronista ou para alguém a indagar aspectos comerciais da vida do interlocutor. Outro dia o escriba estava de mau humor e mandou a moça para um lugar não muito edificante. Houve um espaço de tempo do outro lado e ela disse: muito obrigado. Passe bem, muito obrigado. Fico muito satisfeita. Ponto final. Depois disso, e se sabendo evidente que hoje houve uma burla aos recortes dos jornais diários, mas o cronista há muito tempo precisa ou tem intenção de fazer esse tipo de reflexão. Depois disso, hoje é sexta-feira, são 14 horas e 15 minutos, casual day. Vamos descansar. Vem o sábado e domingo, na expressão de Vinícius de Moraes, o que se dirá, porque hoje é sábado. Hoje que é o dia do presente. Porque hoje é sábado. E la nave va.